Você já passou por uma situação em que a leitura de tarô que fizeram para você ou a leitura que você fez acabou sendo completamente diferente do que realmente aconteceu? Isso significa então que as cartas erraram? Quais são afinal os motivos que levam ao erro do tarô ou qualquer sistema de oráculo? Nesse vídeo eu vou apresentar 5 motivos e o último é um dos mais difíceis de aceitar. Olá, caminhantes! Eu sou a Nantai, a sua companheira de aprendizado em nossa jornada no tarô. E eu quero aproveitar para te convidar a conhecer as minhas aulas gratuitas de tarô aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o link na playlist aqui no card para você ver depois, tá? E voltando agora para a questão principal. O tarô erra, afinal de contas? Se você tem contato com o tarô há um tempo, já deve ter acontecido ou ouvido casos em que a leitura não bateu em nada com a realidade. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que o erro não é das cartas. Então vamos ver os 5 motivos de as coisas não terem saído como esperado. Primeiro, pergunta mal formulada. Uma grande dificuldade de alguns tarólogos iniciantes, e às vezes até os experientes, é na hora de fazer a pergunta para as cartas. Pelo fato de a resposta ser quase sempre uma espécie de diálogo subjetivo, se as perguntas não forem feitas da forma correta, as chances de haver confusão para interpretar são grandes. E se você está se perguntando qual é a forma correta de perguntar ao tarô, acessa o link que eu vou deixar aqui no card, porque nesse vídeo eu fiz praticamente um mini curso sobre isso, explicando tudo certinho. Antes mesmo de escolher as cartas, a pergunta precisa ser bem clara. E uma dica importante também é que é bom anotar as perguntas, porque acontece de a questão exata ser esquecida no meio da leitura, aí vira uma bagunça. Ao escrever a pergunta, pelo menos a gente garante que não vai esquecer. Um outro problema da pergunta mal formulada é quando o consulente não tem a coragem de falar o que realmente quer saber e fica rodeando o assunto sem ser muito claro. Nesses casos, o que acontece é que o tarô vai responder à vibração da pessoa naquele momento, independente de a pergunta ter sido bem formulada ou não. Então, se o tarólogo não formular a pergunta direito, a interpretação também pode acabar sendo falha. Segundo motivo de as leituras de tarô parecerem ter errado é a falta de bagagem de estudos do tarólogo, se ainda for iniciante, já que não conhecer as peculiaridades de um arcano e se guiar apenas pelo achismo, sem estudos, pode levar a equívocos. Ou se a pessoa não souber usar a tiragem correta, ou seja, o jogo adequado, de acordo com o que o consulente precisa saber. Às vezes o tarólogo novato já vai jogando uma cruz celta ou uma mandala astrológica, que são jogos bem complexos, sendo que 2 cartinhas, às vezes, já poderiam bastar. Eu já cometi esse erro de fazer uma leitura com muitas cartas quando eu ainda estava no início. E no fim todo mundo saiu da leitura com mais dúvidas do que esclarecimento. Foi bem frustrante, mas eu aprendi a lição. Esse conhecimento sobre as peculiaridades dos arcanos e sobre qual tiragem usar vem com a prática ao longo do tempo. Por isso é sempre recomendável que tarólogos iniciantes façam leituras de assuntos mais leves e que usem tiragens de poucas cartas. Senão a confusão vai fazer com que pareça que a leitura está errada. De qualquer forma, a dica de anotar num caderno a pergunta e as interpretações é super válida nesse caso também. Essas anotações servem não apenas para registro, mas também para o tarólogo estudar no futuro, porque depois de um tempo, quando a gente olha para as leituras mais antigas, vamos entendendo onde a gente estava errando, e perceber o erro nos leva a corrigir ele mais facilmente. O terceiro possível motivo de uma leitura de tarô não ter dado certo é que as energias mudam. As cartas de tarô durante uma leitura mostram as energias que envolvem o consulente naquele momento. O tarô, o baralho cigano ou qualquer outro sistema de cartas
nos mostra uma espécie de fotografia energética da situação naquele momento. Mostra as emanações que levaram as coisas a estarem como estão e dão uma espécie de previsão de como as energias vão se desenrolar se as coisas continuarem como estão. E aí é que tá o pulo do gato. Eu gosto de dar o exemplo da prova escolar ou prova de faculdade, porque é uma coisa que faz parte ou fez parte da realidade de praticamente todo mundo. Imagine o seguinte: a pessoa vai numa cartomante e pergunta se vai bem na prova do fim de semana. E na resposta é dito que, se continuar estudando como está, as chances de passar são quase certeiras. A pessoa fica animada, sai da consulta confiante e decide passar a noite comemorando. Afinal, o tarô não mente, né? Se já foi dito que eu vou passar, para que eu vou estudar? Mas é aí que acontece a grande virada. O que as cartas leram naquele momento eram as energias de uma pessoa dedicada aos estudos, uma pessoa que estava empenhada. Depois da leitura, essa pessoa relaxou e se permitiu distrair do foco. Bom, para resumir essa história, esse consulente chega no fim de semana, faz a prova e vai muito mal. Volta no cartomante e diz que as cartas erraram. Você consegue entender o que aconteceu nesse caso, né? O tarô não errou, e nem o tarólogo. O que o tarô fez foi prever, e não profetizar, que se as coisas continuassem como estavam, ou seja, se a pessoa continuasse estudando e se dedicando, teria sucesso na prova. Mas aquele consulente, depois da leitura, mudou as atitudes, e isso acaba mudando o rumo previsto. Não foi o tarô que errou, foi o consulente que usou do seu livre-arbítrio para se sabotar, mudando as vibrações que o tarô tinha identificado. A mesma coisa também serviria num exemplo oposto, se a pessoa recebesse uma leitura de que iria mal na prova, mas começasse a estudar que nem louca, aí chega na hora da prova e passa, porque ela mudou as energias de preguiça, de não querer se esforçar, para uma coisa mais ativa, mais empenhada. E aqui serve um alerta para os tarólogos. Não podemos usar esse motivo da mudança de energia como desculpa para uma leitura mal feita. Como tarólogos, a gente tem que assumir a responsabilidade no caso de realmente termos caído no erro 1 ou 2, que eram das perguntas mal formuladas ou da falta de experiência. O quarto motivo de erros de leitura são possíveis interpretações tendenciosas, por exemplo, no caso de já conhecermos o consulente e querermos dar aquela cutucadinha mística. E isso pode gerar erros de leitura por querermos forçar a interpretação para dar uma mensagem específica para a pessoa. Um puxão de orelha, por exemplo, às vezes até distorcendo um pouquinho a mensagem das cartas. Nesse caso dessa interpretação tendenciosa, também está incluso o estado de espírito do próprio tarólogo. Se você não estiver em pleno equilíbrio emocional, a leitura poderá tender para a emoção daquele momento. Então, se você estiver triste demais, ou até muito feliz, é melhor respirar fundo, se acalmar e meditar. Porque até a leitura de um tarólogo em extremo êxtase de alegria pode levar a erros, pois a histeria alegre também turva o nosso senso de lógica. E ao interpretar as cartas, precisamos ser o mais imparcial possível. O quinto motivo de a leitura de tarô ter dado errado, entre aspas, é quando a gente meio que leva um tapa na cara do próprio tarô. Muitas vezes a gente simplesmente não consegue aceitar a verdade. Fazemos a pergunta certinha, sem equívoco, usamos a tiragem perfeita para o momento, nos concentramos, escolhemos as cartas, e na hora de ler o resultado, simplesmente falamos: nossa, não tem nada a ver. Algo dentro da gente se agita e nega aquilo com todas as forças. Isso aí é o nosso ego se defendendo. Afinal, não era aquela resposta que a gente esperava, né? Eu queria saber se aquela situação que eu tô esperando por anos vai dar certo, mas aí o tarô diz que não vai ser bom pra eu mudar de caminho. Imagina, tá tudo errado. Esse tipo de coisa. É claro que o nosso ego vai gritar nessas situações, porque vai contra tudo que a gente acredita.
Às vezes, quando a gente faz uma pergunta para o tarô, queremos na verdade reforçar uma certeza que a gente já tem. E quando a resposta é oposta do que a gente espera, fechamos os olhos e dizemos que o tarô errou. Eu acho que nesse ponto do vídeo você já entendeu, né? O tarô na verdade não errou. Somos nós que acabamos recebendo uma mensagem para a qual não estávamos emocionalmente prontos. E aí, o que é que muita gente faz? Fala assim: não gostei dessa tiragem, vou tirar de novo. E vai tirando as cartas até sair algo que goste. Até sair a resposta que a pessoa queria. Se você conhece alguém assim, ou se você faz isso, eu te digo uma coisa. A única resposta que valeu foi a primeira. A gente consegue manipular as situações, a gente consegue até manipular pessoas, o que é horrível, mas fazer o que, né? Tem quem faz. Mas nós não conseguimos manipular as energias que vibram ao nosso redor. Por consequência, não tem como a gente manipular a resposta do tarô. Quando perguntamos coisas para um amigo, muitas vezes a resposta é uma mentirinha afável. Mas o tarô nem sempre fala o que a gente quer ouvir. Ele fala o que precisamos ouvir. E se a gente não tiver com as emoções estáveis para receber respostas verdadeiras, aí é melhor nem perguntar. Quando situações como essa acontecem e você vê que o tarô mostrou uma realidade que você não quer, em vez de falar não gostei e vão tirar de novo, faça uma segunda pergunta ao tarô, mas para saber como contornar essa situação. Você não precisa abrir mão daquilo que você quer, mas é bom a gente reconhecer que nem sempre o caminho que a gente trilhou é o ideal para chegar naquele objetivo, porque o tarô pode até ser perito em dar tapa na cara, com verdades, mas ele também sempre mostra os melhores caminhos, se permitirmos enxergar. Nós não precisamos aceitar uma realidade ruim mostrada pelas cartas, mas não podemos ignorar verdades. Ao conhecer realidades ruins, o melhor que podemos fazer, como consulentes e como tarólogos, é assumir o controle da nossa vida e usar essa ferramenta incrível que é o tarô para sair da lama. E nem sempre o caminho de subida é de flores, coisa que muita gente também ignora e acaba preferindo ficar reclamando no poço em vez de tomar uma atitude. O tarô é mágico, mas ele não faz mágica. A magia quem faz somos nós. O tarô só mostra o caminho. Cabe a mim e a você saber se a gente vai trilhar esse caminho ou não. E para compreender como usar as cartas para reforma íntima, procure aqui na descrição por Tarô e Autoconhecimento. Muito obrigada por sua presença. A gente se vê no próximo vídeo.